Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast A Habitação em Pauta. Mais uma vez, muito bem acompanhado do meu grande amigo Diogo. Tudo bom, Diogo? Tudo ótimo, Leandro. Maravilha. E aí, pessoal, hoje, Leandro, a gente está recebendo aqui o lado oculto da engenharia, que poucas pessoas os bastidores conhecem, ali, né? Ali o que está por trás de tudo, o que traz a segurança para a construção. Hoje a gente vai receber o Vitor da Lab Prienge, controle tecnológico. Vitor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E Vitor, fala um pouquinho de você, como que tudo começou, o que que você é, o que que você faz. Fala um pouquinho aí, faz um resuminho da sua história para o pessoal, para eles conhecerem quem que é o Vitor. Bom, queria agradecer o Leandro, o Diogo, a oportunidade de estar apresentando um pouquinho desse lado oculto que você falou, né? Bom, a minha história, ela começou... Em 2016 eu criei a empresa, né? Empresa voltada para projetos de engenharia, né? E aí chamava VM Engenharia. E aí em 2018 eu prestava serviço para um grupo de empresas em Cuiabá, né? E na parte de controle tecnológico eu prestava serviço para a empresa, né? Já tinha um laboratório deles. Em 2019 eu e mais um sócio resolvemos abrir um laboratório. Investir num laboratório. Tinha uma demanda interessante disso aí, falou, vamos prestar serviço nesse sentido. Exatamente, né? Foi desafio porque é caro para montar hoje um laboratório, né? E aí a gente montou, graças a Deus foi aumentando as demandas. E aí em 2022 a gente ia passar, começou a aumentar as demandas, a gente ia passar para a certificação. E aí a gente mudou criou a Lab Prienge, né? A gente desmembrou o CNPJ, criou outro CNPJ. E aí surgiu a Lab Prienge, consultoria e controle tecnológico. E graças a Deus foi aumentando as demandas, né? Hoje a gente atua em várias cidades do estado do Mato Grosso. Atende Mato Grosso inteiro aí, acompanhando a GRF aí, desbravando o estado. Isso aí. E estamos, assim, mais de 40 empreendimentos aí no estado de Mato Grosso, né? Maravilha. E, Vitor, você falou, pessoal, a gente abriu um laboratório, mas o que é um laboratório, né? O pessoal, acho que quando fala assim, abriu um laboratório, o pessoal já imagina que é laboratório de química do ensino médio. O que é um laboratório ali da construção civil? Construção civil também tem o laboratório seu também, né? Normalmente a gente monta a gente faz um serviço, tem um serviço ensaios de campos, né? E tem um serviço que a gente presta no laboratório. Principalmente aí a parte de controle tecnológico de concreto, né? Então a gente tem a prensa lá que a gente rompe os corpos de provas para ver a resistência do concreto. E estudo de solos, né? De asfalto. A gente tem toda essa demanda no laboratório de construção civil, né? Então nós, né, para quem não entendeu, nós da incorporadora, a gente faz algumas amostras quando a gente precisa de solo, para questão de asfalto, de compactação, de percolação, concreto principalmente, que eu acho que é o que mais SPT. E aí a gente manda essas amostras lá pro Vitor, né, Vitor? E aí você chega lá, você faz toda essa avaliação de como que tá os laudos, enfim, os estudos, o rompimento, igual você disse, né, que é para ver a resistência do concreto, e aí chega lá nesse laboratório. Vitor, e a questão do controle tecnológico em si ali? O que aparece bastante lá para você de algo curioso, por exemplo? É questão do rompimento, que daí não dá resistência. O que aparece bastante lá no dia a dia? O que faz parte do dia a dia ali do controle tecnológico? A gente atende bastante a parte de habitação, né? De construção civil, né? Então tem bastante demanda em relação à parte de concreto e de solos. Então a gente faz esse trabalho de avaliação principalmente de resistência do concreto, né? Na parte de solo a gente avalia, o SPT avalia tipo de resistência que está o solo natural lá. Então você vai tentar fazer o seu empreendimento lá, você vai ver se aquela carga suporta naquele solo. Então é muito importante definir o tipo, se aquela construção, né, vai ser adaptável àquela região que você está pretendendo construir, né? Então tem essas demandas importantes que o pessoal não vê geralmente nessa parte do controle seja, né? quando as pessoas vão começar um novo empreendimento, a primeira coisa que ele faz é o estudo do solo para saber, antes do engenheiro estrutural fazer os cálculos de que tipo de fundação que ele vai usar, ele precisa saber como que é o solo. Exatamente. E é você que vai passar essa informação para ele. Vamos ver se eu estou lembrado aqui basicamente como é que funciona, pelo menos para atendendo a gente, como é que funciona basicamente isso.
Então, quando a gente chega numa cidade, a gente vai empreender ali um empreendimento nosso, a gente faz uma amostragem do solo, manda para você analise isso em laboratório, para que você veja se é possível. A gente atende aos nossos requisitos em relação à nossa estrutura, basicamente em relação a isso. Exatamente. Atendeu, a gente vai para edificação. Eu me recordo, Diogo, que basicamente, isso é interessante falar, né? Então, cada região tem um tipo de granulometria, basicamente, dos agregados, da areia, da brita. Antes da gente fazer as primeiras casas, os primeiros concretos, a gente manda também uma amostragem para você, para que você faça ali a receita do bolo, o traço do concreto, como é que vai ser, quanto de areia, para atender os nossos requisitos também em relação à nossa demanda, né? Uhum. E aí depois que a gente começa a produzir isso de fato, aí sim você, no final, ainda rompe as amostras que a gente manda para você toda semana praticamente, né? Para ver se atende os requisitos. Então, assim, acompanha todo esse processo basicamente da obra, né? Antes, durante até o final da obra. Até o final da obra, né? Vitor, é porque assim, a gente repete isso várias vezes. Mato Grosso é um país, né, de tamanho. E isso é interessante. Conta um pouquinho pra gente. Muda muito os agregados de região para região de Mato Grosso? Você recebe muita diferença? E isso interfere muito ali na questão da resistência do concreto? Tem bastante diferença. Tem vários tipos, né, de agregados, né? Então, tem várias regiões, como você falou, é um país, o estado de Mato Grosso, então você encontra diferentes tipos de brita, diferentes tipos de areia. Então a gente faz essa análise. Eu lembro que o Diogo até me mandou uma vez lá, essa brita que serve para concreto. Eu falei, não, essa brita serve, a gente manda pra gente, a gente faz o que é isso aqui? A gente faz a análise aqui e refaz o traço, né? E a gente refaz o traço e a gente faz o acompanhamento do controle tecnológico. Tá dando resistência ok? Beleza, vamos manter. Tá dando muito acima? A gente refaz o traço para diminuir o consumo de cimento, para gerar economia, né, para as construtoras. Então a gente faz esse trabalho de acompanhamento, né, para poder ter essa... E o que muda, assim, uma curiosidade minha agora, o que muda, por exemplo, quando muda o tipo de brita? Ela interfere na resistência também? Ou, por exemplo, existe brita mais forte do que outras britas, é isso? Sim. Aí, então, de acordo com que a brita é muito forte, você diminui cimento? Como que é? Só exatamente. Tem o tipo de cimento influencia, né? E o tipo de brita também influencia. Então, tem umas britas que são mais pesadas, né? Mais densas que as outras, né? Então, a gente faz essa avaliação lá no laboratório, né? E conforme o peso ou a resistência da brita, a gente reduz o consumo de cimento, né? Então, nessa parte que funciona, né? E muda de região para região. E, Vitor, o controle tecnológico é para todo mundo? Para quem que é? São só para as empresas grandes? Por que é interessante as pessoas fazerem e se atentarem à necessidade dos controles do que produzem, basicamente isso? Para quem que é? É para o cara que está fazendo uma casinha, atende também, ele precisaria fazer esse tipo de ensaio? O que você... Ou é só para as grandes construções? O que é o recomendado da construção ali? Teoricamente é para todas as construções. Quem está construindo precisava fazer esse controle tecnológico, né? Mas a realidade no Brasil não funciona assim, né? Então a gente atende realmente as construtoras que já estão construindo. Você acha que não tem uma cultura do cara que está fazendo uma casa ali de procurar e fazer? Hoje as pequenas construções, digamos assim, você acha que a grande maioria não tem esse tipo de controle? A grande maioria não faz o controle tecnológico, né? Isso representa um risco, imagino, né? Com certeza. Às vezes a pessoa está, como a gente estava falando aqui nos bastidores, o pessoal está investindo, constrói uma casa num condomínio fechado e gasta 2 milhões, 3 milhões para construir uma casa e não faz o controle tecnológico, né? Que é extremamente barato perto do Estava comentando com o Leandro, é um custo barato para a construção. Fala, pessoal, aí, o que é? Eu sei que varia, mas o que é o preço de um rompimento de concreto, por exemplo, hoje, assim, chutando, assim? Rompimento tá R$19 de uma Gente, vocês têm noção disso? Ó, presta atenção. Você está gastando ali 2 milhões numa casa que é para durar o resto da sua vida e você não vai gastar R$19 para saber se o concreto tá bom ou não. Então, realmente é uma questão cultural. Tem uma outra realidade, porque assim, dentro das pequenas construções também, tem já algumas pessoas que compram o concreto usinado, digamos assim, que tem um processo ali já e que tem um risco muito menor, que isso não atenda em relação à expectativa, né? Mas evidentemente que ainda se tem. Mas ainda tem pessoas que rodam o traço em loco, né? Que vão ali na betoneira, a famosa betoneira, vão rodando ali a sua laje, o seu pilar. E o quanto isso é arriscado, né? Porque é no olho mesmo ali e tudo mais. A gente está falando de estrutura. É o famoso 2x1, 3x1, 2x1, 4x1 que vai dar certo. E não é sempre assim, né, Vitor?
E é fundamental, né? Garante a segurança a vida útil da construção, né? Às vezes não vai dar problema ali no primeiro ano, mas no segundo ano, no terceiro, ao longo da vida útil da construção. O que ele achou que ia durar, não dura. E foi legal você ter falado de valor, Vitor, porque realmente às vezes as pessoas acham, é só as grandes que fazem. As grandes fazem porque ela teve a informação de que aquilo é muito barato para ela garantir uma segurança maior para tua obra. Só que, na verdade, todos os pequenos, desde que uma obra particular, até obras, né, menores de 2, 3, 5 casas, ele consegue fazer de um jeito muito barato, né? É uma coisa que é acessível para todo mundo. É só a gente desmistificar mesmo de que não é uma coisa cara, uma coisa difícil de se fazer, né? Exatamente. Eu estava falando com o Leandro também, o cara vai lá, constrói a casa, ele contrata um engenheiro ali para assinar, e aí um custo irrelevante, né? Pegar uma casa padrão mais baixo, né? Gastar 100 mil, 150 mil para construir uma casa, e um custo do laboratório não saía quase nada, né? Então, desmistificar, como você falou, expandir isso, né? Normatizar isso, porque seria muito importante. Eu lembro, uma curiosidade, que lá nos meus tempos de estágio, conversando basicamente um assunto em relação a isso, e aquela velha história, né? A gente só descobre que está doente quando vai no médico. E as pessoas, para não descobrir que está doente, não querem ir no médico, basicamente em relação a isso. Então eu conversava com algumas pessoas, o pessoal, não, isso não precisa não, isso aí não tem necessidade, a gente está... E, ao mesmo tempo, a gente tem, sim, visto um processo evolutivo da construção civil de forma geral, né? E você é construtor também, né? Você tem uma construtora, basicamente atua também no ramo da construção. Eu queria que você falasse, Vitor, qual que é a sua opinião em relação à evolução do nosso processo da construção civil? Você acha que hoje os produtos, de forma geral, estão mais seguros, com o advento até da parede de concreto, que é uma grande realidade, que tem atendido, basicamente, a grande parte das construtoras, digamos assim. O que representa isso em relação à segurança para as pessoas? Qual que é a diferença, basicamente, disso? Eu acho, sim, que cada vez mais os agentes financiadores, os investidores, né, são mais exigentes, né? Então, estão exigindo essas... Hoje uma empresa, para poder continuar no mercado, ela tem que fazer essa qualificação, né? Tem que ter um controle tecnológico ali, tem que ter um sistema de qualidade implantado na sua empresa, né? Então, eu acho que cada vez mais isso vai ser ampliado, né? E quem não aderir a isso vai ficar para trás, né? Eu acho que o futuro da construção civil vai ser esse, né? Você falou, a parede de concreto. Hoje a vedação da casa, antigamente era só a estrutura, né? Hoje a vedação da casa é o concreto. Isso está crescendo muito no Brasil. Tem gente que acha que a parede de casa de concreto é menos resistente que a casa normal. De tijolo. Tem gente que acha. Meu Deus, a gente passa o dia tirando essas dúvidas. Mas essa casa aqui não tem pilar, não tem viga. É só essa telinha aí que vai segurar essa. Meu filho, a casa inteira é de concreto. A casa inteira é um pilar e é uma viga. A gente explica muito isso. E realmente, como a casa inteira se torna um pilar, uma viga, a gente faz questão dessa parte de controle, né? Sim. Então, você acha que teve um grande avanço em relação à tecnologia da construção, em relação à seguridade também dos processos? Hoje em dia está mais seguro, digamos assim, mas evidentemente que tem que ficar esperto, né? Não dá para bobear. Eu sempre falo para minha equipe de engenharia que assim, o concreto é como se fosse um bolo mesmo, sabe? E assim, cara, todo dia você tem que aceitar. A receita tem que ser exata, porque se você coloca mais açúcar no bolo, o bolo vai ficar mais doce, entendeu? E se você não coloca sal, vai ficar faltando sal. Então, isso é muito importante, né? O cuidar. É muito manual ainda, basicamente. Até Mas foi bem filosófico o que você falou. Eu uso justamente isso, né? Mas para falar a importância que se tem nesse processo. E, cara, a realidade de escanteiro é todo dia rodar concreto. Exatamente. Todo dia, então. E agora vamos falar uma realidade também. Até a mais experiência cozinheira do mundo erra a receita do bolo. E aí, qual que é o único jeito dela saber que errou a receita do bolo? O Vitor daqui para falar, você errou a receita do bolo. As pessoas, e tirando um mito também, Vitor, eu acho que você pode ajudar a gente com isso. As pessoas também têm muito medo da consequência. Exato. E a consequência nem sempre é tão tenebrosa assim, né? Não tem que desfazer de tudo. Às vezes você não tem que derrubar na área, gente. Não é assim. Fazer um reforço ali, né? Exato. Às vezes um simplesinho reforço ali, ele já vai ser o suficiente. Né? Porque o concreto, por mais que às vezes você errou, ele tem uma resistência. Exatamente. Então, às vezes você não precisa só derrubar tudo e fazer tudo de novo. Não, às vezes um pequeno reforço em certo ponto já resolve. E eu imagino que você já teve casos nesse sentido. Não precisa falar, evidentemente, o nome dos clientes. Mas a gente quer saber o caso. Mas a gente quer saber de bastidores, curiosidade. Acontece isso com uma certa frequência?
frequência. Olha, foi constatado que não se atende uma expectativa em relação ao MPA, né? O que é possível fazer? Já teve casos nesse sentido? Já teve casos. A gente faz o rompimento lá, deu baixa resistência, né? O concreto ele vai aumentando a resistência ao longo do tempo ali, atinge o máximo, teoricamente, com 28 dias. Depois ele cresce linearmente, mas ele cresce ao longo do tempo. Ele continua, mesmo dando 28 dias, ele ainda vai criando uma resistência menor, então, mas criando. Ao longo do tempo ele continua crescendo a resistência, né? Que legal. Que é até um mito na construção, né? Então, a gente fez o rompimento, deu baixa resistência, né? Daí tem a possibilidade de você fazer a verificação, porque muitas vezes também a gente tirou aquela amostragem do concreto lá. Às vezes a gente rompeu lá, às vezes o cara moldou de uma forma equivocada. Tá cheio de bicheira a amostra, né? Tem a contraprova, né? A gente tira às vezes a amostra a mais. Você rompe com 63 dias também. A gente rompe com 7, com 28 e com 63, isso. Se der abaixo com 28 dias, a gente tem uma contraprova com 63 dias. Caso não dê também, a gente tem a opção de fazer extração em loco, né? Então a gente vai lá, faz a extração e confere em loco se tá realmente baixa a resistência ou não. Ou tem a opção também da não destrutivo, que é um outro aparelho que mede a resistência sem precisar arrancar o corpo de prova lá na parede, no caso. E aí, faz uma perfuração na parede ali, tira uma... Isso, corpo de prova. Tem um não destrutivo que é só uma esclometria que chama. Esclometria. Isso, você faz vários pontos lá. Quadradinho ali, eu já vi isso acontecer. Compara no gráfico lá para ver a resistência do concreto lá. Então, nesse caso aí, a gente... aí deu resistência depois que a gente fez o ensaio, né? Mas caso dê baixa, a gente teria que chamar o projetista, né? Para ver. Às vezes não precisa fazer nada. Às vezes é porque tem uma certa... Os projetos, eles tem uma folga, né? Vamos dizer assim. Então, o projetista vai avaliar, falar, não, precisa de um reforço estrutural ou não, pode tá tranquilo. Essa resistência deu abaixo, mas pode passar. Então, todo mundo gosta de você, menos as concreteiras, né? Acho que a briga deve ser com as concreteiras grandes. A gente tem até amigo com a concreteira agora. Deixa eu te falar um negócio. Esses dias eu vi um vídeo na internet, cara, de uma laje concretada... já tinha uns dias e o cara cutucava a laje estava toda solta. Aquilo ali, existe chance de ser só questão de erro mesmo, o que vai ter que derrubar, ou poderia ser um aditivo que exageraram e depois ele vai se perder e vai criar resistência, só vai demorar mais tempo? O que você acha que foi? Teria que avaliar caso a caso, né? Mas no caso... Pode ser os agregados, né? Os componentes do concreto, né? As areias de má qualidade, né? Tem muito disso, areia de má qualidade. Hoje em dia tem muito aditivo, né, Vitor? Basicamente, a gente consegue retardar a pega da massa, né? Exatamente. Então, hoje em dia, por exemplo, em obras de maiores escalas, digamos assim, que é preciso rebocar a parede, enfim, precisa dar argamassa ali. Então é possível você pedir usar ela durante 72 horas, né? Alguma coisa nesse sentido. Exatamente. Então ela não empedra, não faz. E concreto você consegue retardar, você consegue diminuir, você consegue abrir o flow. Fala um pouquinho do que isso representa para a construção civil hoje, a quantidade de opções que se tem em relação a aditivos. Exatamente. Os aditivos, cara, a gente chegou para tornar o concreto mais econômico, porque hoje em dia você pode, como você falou, você aplica um aditivo para abrir o concreto. Você consegue usar menos água, com isso você consegue usar menos cimento. O que é abrir o concreto, Vitor? Falando que o que é abrir o concreto? Ele consegue fazer você coloca um aditivo no concreto, né? Porque o concreto tem um slump ali que é 12, 13, 14, né? O slump, para quem não sabe, é a dureza do concreto ali na hora que ele... A consistência. Essa é a palavra certa, isso que eu queria. Consistência. Um exemplo, na parede de concreto você não consegue aplicar um concreto convencional. Sim. Então você tem que aplicar um aditivo nele para ele poder abrir, né? Para ele ficar autoadensável. E você consegue aplicar nas paredes de concreto ou em peças mais espessas, né? Digamos assim. Porque quando não se aplica o autoadensável, teoricamente você precisaria vibrar. Isso. Às vezes você não consegue nem executar daí, né? Aí você não consegue fazer a execução dependendo do serviço. Exatamente. E com isso você consegue reduzir cimento, né? Reduzir água, consequentemente reduzir cimento. Sim. Porque o que afeta a resistência do concreto é basicamente a relação água-cimento. Então, se você reduz o consumo de água, você consegue reduzir o consumo de cimento,
você tem economia na obra. E o que eu acho é um mundo, né? A gente começa a falar, tem uma variação grande de cimentos também, né? Tem cimentos que aumentam a resistência inicial, então nesses primeiros dias ali, basicamente, ele quase que atinge metade da sua resistência esperada. Tem uma quantidade enorme. Isso para a população normal ali, que não é da área de construção, isso é legal, Leandro. O pessoal vai lá, né? Tô indo ali na loja, me dá 5 sacos de cimento. Mas qual que é esse cimento, né? A verdade é que ele não sabe, mas existe diversos tipos de cimento. O tradicional que ele compra hoje é qual, Vitor? O que ele compra? CP2. O CP2. Aí a gente tem quais outros que a gente... CP4, CP5, né? CP1 também. F40, né? F40. Então são vários tipos, né? E cada um tem a sua resistência padrão, né? Sua linha de resistência padrão lá, né? Então se você usa um cimento CP5, por exemplo, você consegue reduzir o consumo de cimento dele. Então, porque ele é mais resistente. Ele é mais resistente. Isso. Então você consegue fazer essa avaliação até para o custo da obra também. Eu vou usar o CP5, grande escala, isso faz muita diferença. Faz muita diferença daí. Agora, Vitor, digamos assim, então o cara quer construir a casa num condomínio fechado. Como é que funciona? Ele vai te procurar, ele vai te pedir um orçamento, como é que funciona? Porque essas amostras, elas são por caminhão, né? Ela não é basicamente é por pilar ou por viga. É pela quantidade de caminhão que se faz essa amostragem, né? Como é que funciona isso? Eu sou o Diogo, eu vou contratar um concreto usinado de uma concreteira. Aí a concreteira já vem com aquele papo que ela tem o controle tecnológico dela. Mas a gente nunca vê esse controle tecnológico. Então, assim, o juiz jogando e apitando o jogo, né? Aí fica um pouco complicado. Não que não tenha, né? Mas assim, sim, eles devem ter, mas eu digo, você tem que confiar daí numa coisa que... É bom de ter uma... Tem que ter a contraprova sua daí, né? Claro. Aí como que funcionaria? A gente, igual o Leandro falou, ia te ligar a partir disso, como que funciona a sua equipe, como que você faz Ou até o cara que roda a betoneira dele lá mesmo. Como é que funciona isso? Sim. Então, como o Diogo falou, é por amostragem, né? É como se fosse um estatístico lá, né? A gente tira um pedacinho do que vai ser aplicado lá para avaliar e garantir que lá tá seguro, tá dentro da resistência do projeto. Ele entra em contato com a sua empresa, vocês têm Instagram... A gente tem Instagram, né? Ele entra em contato geralmente indicação e tem o contato nosso no WhatsApp, né? Telefone. Tem duas opções. Ou a gente vai lá e com o funcionário nosso e molda os corpos de prova lá, recebe o concreto. Tem como você ir lá e moldar. Sim. Em alguns casos a gente vai lá e molda, né? Tem os funcionários que vai lá. Ou tem a opção de a gente fornecer as formas para eles. Eles mesmos moldam lá, a gente faz um treinamento para eles moldarem os corpos de prova. E a gente recolhe com 24 horas lá na obra. E falando das construtoras maiores, assim, que não se atentaram em relação a isso, a necessidade disso. Vamos supor, o cara tem uma obra grande aqui na região, Cuiabá ou Várzea Grande. Como é que é? Eles precisam romper e mandam para vocês vão lá também? Ou o cara que está lá em Aripuanã, que está muito longe da capital, como é que funciona? Ele tem esse atendimento da Prende de alguma forma? Ele consegue despachar essas amostras de alguma forma? Como é que funciona isso? Tem. Hoje ou a gente precisa montar uma estrutura lá em loco no canteiro dele? Como é que é? Depende, algumas construtoras eles necessitam romper às vezes por 24 horas ali, eles precisam montar um laboratório lá, daí a gente é um orçamento à parte daí, né? Mas normalmente a gente faz as coletas, né? Geralmente semanalmente, hoje a gente atende ali Sorriso, Lucas do Rio Verde, então semanalmente a gente faz as coletas nesses lugares, né? Aqui no Rondonópolis, Primavera do Leste, então tem essa coleta semanal. E também tem a opção da construtora, né? Enviar essas amostras para a gente, eles moldam lá, né? A gente manda as formas para eles fazem as moldagens lá e manda via transportadora, né? O custo que fica mais baixo, mais barato para a construtora. Então é possível o cara que está com uma distância considerável aqui lá em Alta Floresta, Aripuanã, e manda para... Mantém o controle tecnológico do mesmo jeito. É o nosso caso, né? O nosso caso da GRF. A gente faz, nós mesmos tiramos amostras, né? Porque a gente tem a nossa própria usina, né? De concreto. É o Vitor que faz nossos traços, né, Vitor? Exatamente. E a cada município que a gente vai entrar, que muda os agregados, a gente manda tudo, já é padrão. Só uma curiosidade, basicamente, falando um pouquinho da nossa produção, a gente praticamente produz praticamente 30 provas por dia. Então, assim, é um volume muito considerável, basicamente. Né? Sim, uma demanda. Aí você imagina a demanda da nossa construção, então é muita coisa, cara. A gente precisa, o cuidado que a gente tem com isso também. É bacana, vocês mandam lá toda semana lá e vem com a nossa transportadora certinho, não tem identificado, então tem essa opção de fazer essa bem tranquilo e num custo baixo daí. Sem dúvida, reflete o compromisso, né, que precisa se ter em relação a isso. É igual o Diogo estava falando, cara, porque assim, a gente está falando de escala muito grande. Entendeu? Então, assim, um erro, cara, a gente precisa identificar rápido. Eu sempre falo isso para minha equipe também. A doença a gente trata ela no início, né?
Então, quando a gente tem essa percepção rápida, se acontece alguma coisa, a gente precisa ter o controle e os dados para que a gente consiga tomar as decisões necessárias. Tudo é uma tempestade, né, Leandro? Exatamente. Falando isso de novo, peguei o concreto, deu um problema lá, não sei o que, a gente já descobriu rápido, antes mesmo de concretar uma casa, você pode usar ele em diversos outros lugares, calçada, enfim, tem outras coisas, outras aplicações que a gente consegue. Como você falou, dá para identificar durante o percurso que vocês mandam as amostras, a gente rompe com 7 dias. Sim. Não atingiu a resistência 100% ainda. Então você pode fazer ali o rescoramento de uma laje para evitar fissura, trinca, né? Ver o que vai fazer. Atingiu 28 dias, atingiu a resistência. O principal, como a gente fala de grande volume, é consertar o quanto antes. Exatamente. Para que as próximas já estejam com a resistência correta e tudo mais. Claro que eu acho que, assim como nós, e acho que quase todos do mercado, né, Vitor? A gente fala o fator K, né? A gente brinca fator K. O fator K. A gente sempre joga ele para cima, porque é uma economia burra, né, que a gente fala, né? Tentar você economizar um pouco de cimento para que no final sobre um pouco de dinheiro. Pelo amor de Deus, é uma coisa que acho que na cabeça de um construtor grande, eu acho que nem se passa, né? Essa economia. Sim. Então a gente sempre tenta deixar, assim como você também deixa ali nos traços, a gente sempre deixa já um fator K ali para mais, para que não aconteça nenhum tipo de problema e que se acontecer, o próprio fator K já é o suficiente para neutralizar ele. Exatamente. Tem a questão a gente faz o traço lá, é normativo já, né? Você tem que deixar ali uma margem de erro, digamos assim, é desvio padrão que fala, né? E no projeto também, né? No projeto o cara calcula lá, tem uma margem também que ele define isso no projeto. Todo mundo vai deixar uma margem. O projetista já deixa, o braço já deixa, todo mundo vai deixando. E faz o controle na obra lá. E agora falando um pouquinho da sua percepção enquanto empreendedor, Vitor, eu queria que você falasse a sua opinião em relação ao mercado da construção civil de Mato Grosso. Na sua visão, como é que está a questão da habitação aqui? Porque é evidente que você tem uma percepção por causa da sua demanda, né? Sim. Você acha que o nosso estado é um estado que está progredindo em relação a isso? Como é que está a sua visão em relação a isso? Com certeza, Gil. Leandro, está aumentando muito a demanda, né? A gente foi crescendo ano a ano. Hoje a gente atende bastante empresa, bastante empreendimento aqui no estado de Mato Grosso, né? E eu acho que a tendência é crescer cada vez mais. Assim, tem uma demanda alta por habitação aqui no estado, né? Então, e as construtoras estão buscando mais construir com qualidade, né? Com segurança, tanto para ele mesmo, para garantir que vai entregar um produto de qualidade, né? Então eu vejo que tem uma demanda alta de construção e com certeza estão tentando construir com mais qualidade, né? Esse é o fator. Uma percepção bacana também é que a gente tem a nossa construção por faixas, né? Tem a faixa A, B, C, D, enfim. E o que eu percebo é que basicamente esse crescimento estão em todas as faixas, né? E o quanto as faixas menores, digamos assim, as faixas populares, cada vez mais estão se atentando para essa qualidade também, né? Exatamente. Então o nível de qualidade está crescendo cada vez mais nas faixas mais acessíveis também, digamos assim, né? Exato. Está crescendo muito a parede de concreto, a gente estava falando sobre isso, né? Então a pessoa tem necessidade de fazer esse controle de qualidade do concreto, principalmente, porque ele vai ser a estrutura da edificação, vai ser a vedação da edificação, e as construções estão acontecendo cada vez mais rápidos, né? Vocês aí constroem com obra de 2 anos com 8 meses aí. Então, aumentou essa demanda. E, lógico, tem que acompanhar a qualidade ali, a segurança dessas construções, né? Então você acha que o nosso estado é um estado referência na habitação? Você acha que é um estado que está pujante em relação a esse setor hoje? Eu acho que essa demanda tem aumentado cada vez mais, Leandro. Então a gente está assim, estamos na frente aí nesse segmento. Tem visto bastante empresas de fora, inclusive. Querendo vir a gente atende em Lucas do Rio Verde ali 2 empresas de Minas Gerais. Tem uma empresa do Espírito Santo também que a gente já prestou serviço para elas. E a gente vê que cada vez mais tá vindo empresa de fora construir aqui no estado. Tem a Pacaembu, pode falar? Sim, claro. Pode, claro. A Pacaembu também que está vindo forte aqui no estado. Que é uma referência nacional, né? Sim, eles estão vindo porque aqui no estado é um estado que está crescendo, principalmente puxado pelo agronegócio aí também, que desenvolve cada município, né? Então a gente está vendo bastante empresa entrar aqui no estado. É legal a gente falar sobre isso, basicamente para a gente entender o seguinte. Então a gente percebe que tem uma demanda muito grande em relação a isso, tem muita coisa acontecendo.
né? E que as empresas grandes, evidentemente, para atender requisitos do ente financiador, da Caixa ou quem for financiar, precisa-se ter o mínimo ali de requisitos de controle tecnológico. O que isso representa, então? Para quem está comprando hoje em dia, são casas mais seguras. A grande realidade é essa. Isso que a gente quer transmitir também aqui para todo mundo de forma geral, o quanto esse processo evolutivo da construção civil transmite para quem vai comprar hoje em dia cada vez mais segurança, né? Então é isso que a gente tem visto na prática, é isso que você confirma, Vitor? Com certeza. A gente faz essa... É como você falou, cada vez mais eles estão buscando, o cliente está sendo mais exigente, né? Está buscando uma casa ali segura, uma casa de qualidade, né? Quem está financiando o que ele quer, que você entregue uma casa também de qualidade e segurança. Então, acho que isso é uma tendência, Leandro, que vai continuar, vai cada vez mais crescer. E, Vitor, nos últimos anos, mudou bastante ou mudou pouca coisa na questão de tecnologia do controle? Então, por exemplo, lá dos seus... você falou de rompimento, dos produtos que você usa para esse controle, mudou alguma coisa com o passar dos anos ou não? É mais ali o arroz com o feijão? Como que é isso aí? Não, mudou. Assim, antigamente era muito manual, né? Eu lembro, trabalhando numa consultora em 2010, fazia estágio. Eu lembro que o controle tecnológico, eles chegava lá, o rapaz lá entregava uma pastinha com os dados do rompimento para o engenheiro da obra, o encarregado conferir lá. Hoje tudo em dia, anotadinho, lápis ali, né? Hoje em dia está tudo digital, né? Então, a gente faz lá tem os resultados do laboratório, né? A gente envia esse relatório tudo via e-mail ou em nuvem, né? E a forma de se chegar no resultado é o mesmo processo, basicamente? Que como é que funciona? É uma prensa, né? Literalmente. Uma prensa. Então tem um corpo de prova basicamente desse tamanho aqui, aqui mais ou menos, e ele vai esmagando, né? Então ele vai vendo até ele estourar, não é? Até ele estourar. Viu a resistência do concreto. Agora tem umas uma coisa que eu vou te pedir, inclusive, tá? É até uma questão, a nossa equipe de marketing precisa fazer esse material. A gente precisa ir lá ver, romper, né? É uma curiosidade muito bacana. Vamos postar lá na nossa página um dia de controle. Fazer um marketing lá da... pegar, porque, cara, isso é curiosidade. As pessoas têm curiosidade de ver como é que é, né? Como que a gente faz. Porque, igual você falou, Vitor, cada dia que passa, e pelo menos nós, a gente tenta aumentar ali a questão da velocidade, mas as pessoas não sabem que por trás tem todo um planejamento de qualidade. Porque a velocidade, o problema dela é quando você começa a deixar a qualidade de lado. Exatamente. Só que a verdade é que quanto mais rápido a gente se torna, mais a gente investe na questão qualidade, né? Para que não tenha nenhum problema. E aí quando a pessoa vê a casa pronta, fala, nossa, isso aqui é fácil demais de fazer, mas ela não sabe o lado oculto ali, né? É até, assim, todos os materiais que é aplicado na casa, né? Querendo ou não, passa por uma avaliação de laboratório, né? Quando vocês compram lá uma esquadria lá, ela tem que ter uma certificação lá que foi avaliado por algum laboratório, né? O aço é passado, é feito o ensaio, né? E o que está sendo aplicado lá, o serviço que está sendo aplicado na sua obra também tem que passar por uma avaliação de um laboratório, né? E uma coisa que eu acho que é o grande diferencial do Vitor até no mercado, até te parabenizar nisso, é que você também tem uma certificação, né? Sim. Você atende os requisitos de norma, tem um anexo ali do PBQPH que você... É uma das poucas empresas, digamos assim, nosso e isso é legal de falar. Então, assim, para as pessoas entenderem mais uma coisa, mais um controle que processo traz de processo. Não é só contratar uma empresa, né, Vitor? Ou só contratar um engenheiro. Vitor, vem cá, o meu engenheiro aqui, assina aqui para mim que você vai dizer, vamos enganar o sistema. Não. Além de você contratar uma empresa de controle tecnológico, essa empresa ela tem que ter toda a questão de certificações que são exigidos pelas normas, né? Desde 2022 a gente passa por certificações, né? É uma auditoria, né? A gente certifica no anexo 7 do PBQBH. Então a gente consegue atender essa... E é um requisito também para as construtoras, tem que ter um laboratório que seja certificado, né? Auditado. Então... Esse foi um diferencial da nossa construtora. Eu sei porque a gente tem ou do nosso laboratório. Isso. Eu sei porque a gente tem as auditorias, né? Internas, externas, enfim, a gente precisa atender os requisitos. E um deles é que o nosso controle tecnológico seja também que atenda os requisitos. Que o controle também tenha... Exatamente. Show! Então, Vitor, voltando ali para a parte do que foi mudado, né, com o passar dos tempos, mas a tecnologia, por exemplo, das prensas, também mudou? Por exemplo, as prensas antigamente eram
eram manual, né? Manual, eram, sei lá, aquele... né? Era uma prensa, né? Hidráulica, né? Hidráulica, ficava bombeando não, até isso romper. mudou. Hoje em dia tudo elétrico, é digital. Ela mesmo já dá o resultado ali, sem você ter que fazer... Acho que antes era você que fazia os cálculos, né? Para saber. Ali, hoje ela já te dá tudo de uma forma mais fácil. Você consegue, por exemplo, se antes você tinha uma produção, nossa, por dia eu consigo romper 15, hoje agora eu consigo romper 200, por causa que mudou todo o sistema. Exatamente. Isso também mudou ali ao longo dos anos? Hoje a prensa elétrica, né, até uma exigência também, porque tem que ter uma certa limite da força ali para ela ir aplicando ao longo do tempo. Não pode ser uma força muito exagerada nem muito fraca. Então, tem então as prensas são exigidas que são elétricas, né? E, como você falou, hoje os laudos já são... Você faz o rompimento ali, ele já te gera o relatório que você não precisa ficar fazendo aquele trabalho manual de ficar copiando o valor ali para poder passar o relatório para o cliente. Então ficou tudo um processo mais automático e rápido, que para a construtora é bom porque ela confere ali em tempo real o que está acontecendo. E seguro, né? Também, né? É mais fácil a máquina, é mais difícil a máquina errada que o ser humano. Com certeza. Eu acho que a tendência é a automatização, né? Robótica, eu acho que a inteligência artificial acho que vai entrar. E a gente está falando do pós, né, do concreto ali, sem falar do SPT. Basicamente a gente está verticalizando agora, né? Então, assim, para cada torre, basicamente, são 8 a 10 furos, basicamente, de SPT de amostragem, para que a gente assegure que as nossas edificações vão atender ali os requisitos, para que assegure que o solo vai comportar, para que a gente dimensione bem. Então, assim, o buraco é muito mais embaixo, né, Vitor? Para compensar, às vezes vai precisar de uma fundação, você faz um SPT, vai precisar de uma fundação lá que não comporta, ou que vai ficar muito cara para aquele tipo de construção. Então, já tem avaliação ali antes no pré-obra, digamos assim, né? Então é bem bacana. Vitor, todo mundo tem um carinho especial na sua profissão. Eu falo isso assim, todo mundo tem um setor que gosta mais. Ali dentro do controle tecnológico, o que você mais gosta de fazer, ou de ver, ou de produzir, enfim, que é o mais legal para você, pro Vitor, uma coisa pessoal? Eu acho que é a parte de concreto, né? O concreto é o carro-chefe lá do laboratório, né? E é o que eu gosto de ver lá, de trabalhar o traço, ver a resistência do concreto, né? Ver se tá batendo a resistência, dá para economizar um pouquinho mais nessa resistência, no concreto, no traço, né? Então, essa parte do concreto, eu acho que é primordial e eu gosto muito de trabalhar lá no laboratório. Maravilha. Vitor, cara, muito bacana o nosso bate-papo. A gente está se encaminhando para o final aqui. Desde já queria te agradecer demais. Essa questão dos bastidores, particularmente, cara, obrigado, Vitor. É uma coisa que me deixa muito instigado, assim, cara. Eu sou doido por esse assunto, assim. Mas, cara, a gente não queria perder a oportunidade. Eu queria que você desse uma dica, de fato, ali para o cara que está começando a construção dele ali, na construção civil. Novamente, reiterasse a importância disso. Então, que isso certamente ele vai até virar um corte. Então, reiterar essa importância de se fazer o controle tecnológico e também para o grande consultor que se não atentou em relação a isso. Beleza. Diogo e Leandro, queria agradecer a oportunidade. Eu espero ter explicado um pouquinho aí do meu jeito essa parte de qualidade, de segurança das obras, né? Então, assim, fica a lição de um construtor, né? Um investidor que está construindo uma casa ou uma grande empresa está construindo várias construções, está investindo no estado. Procura um laboratório para ter a segurança e a qualidade do produto que está entregando, né? Que seria a segurança e a vida útil daquela edificação, daquela construção, então daquele empreendimento, né? Então é um custo muito barato que pode garantir aí a segurança por muitos anos do cliente e do construtor também, né? De quem está investindo. E é para todo mundo, né, Vitor? É para o pequeno, é para o grande, é para o particular, é para o investidor. Então, é um investimento ali que realmente a gente pode falar que é investimento, que é muito, muito, muito barato, né? Pelo resultado que traz. Exatamente. Então, pessoal, se você não fez, ou se você está construindo uma casa no seu condomínio fechado, ou uma casa para vender, ou uma casa ali que você mesmo ali que está começando uma casinha pequena ali com o suor do dia a dia, quer saber se está fazendo certo o seu concreto ali. Eu botei um saco de cimento, botei um de areia, joguei 2 pás de brita, será que está certo?
liga lá pro pessoal da Prienge, fala com o Vitor, ele vai te instruir qual é a melhor forma de você tirar uma amostrinha, levar para ele lá. Ele consegue te ajudar nisso, ele consegue fazer o rompimento concreto, ele consegue te falar se tá faltando areia, se aquela areia é boa, não é boa, se sua brita que tá usando é certa, não é certa. Porque o valor que você vai gastar do seu suor ali para construir o seu sonho, para você realizar o sonho da casa própria e ter um controle tecnológico que você vai saber que vai durar para a vida inteira, não tem preço, né? Não tem preço. Até um adendo, às vezes a economia que você vai ter contratando um laboratório vai se pagar o custo do laboratório. Vezes ele tá botando cimento pra caramba. Não, eu tô rindo aqui porque o traço do Diogo tava bom, né? Para complementar, faltou 3 mil de água aí, né? Para deixar bom, né? O negócio. Então, às vezes ele não vai gastar, ele vai economizar. E aí, então, isso é... Show de bola. E, Vitor, a gente tem uma tradição aqui, cara, de todo mundo que participa do nosso podcast, de levar uma lembrancinha. Eu vou pedir aqui pra Sabrina. Sabrina, traz pra gente aqui um presente da nossa equipe para você, para que você lembre que você participa do nosso estado, que você pode, claro. Deve. E você que é consultor, que entrega a casa também, hoje está recebendo a sua casa do Habitação em Pauta. Que bacana, velho. Obrigado pelo... Isso é uma forma, Vitor, de carinho saber de vocês aí. Que você trouxe aí para a sociedade informações que eu tenho certeza que muita gente não está sabendo, que é muito importante para poder criar uma segurança maior aí para nossa habitação do estado de Mato Grosso. Então, meu muito obrigado, Vitor. Espero que você tenha gostado um pouquinho aqui de estar com a gente e eu tenho certeza que todo mundo que assistir esse vídeo vai ficar bem feliz aí com as informações. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.